Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série Smart Basic falando sobre porcentagem. Na aula número 4, nós vamos continuar resolvendo situações problemas que envolvem as ideias, os conceitos e propriedades por trás do estudo do cálculo da porcentagem. Vamos à primeira questão da aula de hoje. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocavam o aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Na letra A, mais de 100 e menos de 190. Na letra B, mais de 23 e menos de 25. Na letra C, mais de 50 e menos de 75. Na letra D, menos de 23. E na letra E, mais de 200. O que é que nós temos nessa questão? É dito que foi feita uma pesquisa com internautas e se perguntava se as atividades humanas provocavam aquecimento global. O resultado ele foi descrito aqui em termos percentuais nesse gráfico. Disseram sim 67%, não 25% e não souberam avaliar ou responder 8%. O que eu quero saber é em números absolutos quantos desses 279 internautas disseram não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar primeiro aqui o total de internautas que responderam a essa pesquisa. Então está aqui, 279. Agora eu preciso descobrir quantos votaram não. No gráfico eu tenho esse valor, só que não em números absolutos. Eu tenho em termos de porcentagem. Está aqui, ó, vamos destacar, 25%. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso calcular quanto esses 25% correspondem do total de internautas, que é 279. Então, o que a gente vai fazer para resolver essa questão é apenas calcular quanto 25% vale de 279. Calculando, a gente vai ter o seguinte: 25% de 279 é a mesma coisa que 0,25, já que 25% na forma de número decimal é 0,25. O DI equivale a multiplicar 279. Então, 25% de 279 é 0,25 vezes 279, que multiplicando vai dar 69,75. Ou seja, aproximadamente 70 internautas disseram não, que as atividades humanas não provocam aquecimento global. Olhando aqui para as alternativas, 69,75 aproximadamente 70 é um número que está entre 50 e 75, ou seja, é maior do que 50, mas é menor do que 75. Então a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na questão número 2, nós temos o seguinte: um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional, em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade e submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram cura de quanto por cento? Então vejam só, vamos supor que o total de pacientes aqui que foram tratados contra a hepatite C, eles correspondem a 100%. Então está aqui. O que foi que aconteceu? Desses 100% que foram submetidos ao tratamento contra a hepatite C, apenas 40% foi curada pelo meio tradicional ou pelo tratamento tradicional. O restante, ou seja, 60%, que é o que falta para chegar em 100%, foram submetidos a tratamentos inovadores. Ok? O que é que acontece agora? Desses aqui que foram submetidos a tratamento inovador, foi feito o seguinte: foram divididos aqui 2 grupos. O primeiro grupo com 30%, submetido a um tratamento inovador número 1, e o outro grupo com a mesma quantidade, ou seja, 30%, foi submetido ao tratamento inovador número 2. Nesse primeiro grupo aqui, do inovador 1, ou do tratamento inovador número 1, apenas 35% foi curado.
No tratamento inovador número 2, desses 30%, apenas 45% foi curado. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular esses percentuais em relação aos tratamentos inovadores número 1 e número 2 para descobrir qual o total de pacientes que foi submetido inicialmente a tratamentos inovadores e foram curados. Então vamos lá. Calculando os percentuais de cura com tratamentos inovadores, nós vamos ter primeiro o seguinte: 35% de 30%, ou seja, 35% foram curados com o tratamento inovador número 1, que foi 30% dos 60% que foram submetidos a tratamento inovador. 35% é a mesma coisa que 0,35 na forma decimal. O DI equivale a multiplicar e 30% lembra que é 0,30 ou apenas 0,3. Então, se eu multiplicar 0,35 vezes 0,3, eu vou obter 0,105. Ou seja, em termos percentuais, a gente sabe que isso aqui é 10,5%. Eu desloco a vírgula aqui duas casas, quando eu multiplico por 100, chego ao percentual. Então, 10,5% dos pacientes que foram submetidos a tratamentos inovadores foram curados com o tratamento inovador número 1. Agora vamos calcular aqui quanto corresponde esses 45% em relação aos 30% do inovador número 2. Então está aqui, ó, 45% do tratamento inovador número 2, que foi 30% também. 45% é 0,45 na forma de número decimal e 30% 0,3. Então o que a gente tem aqui é 0,45 vezes 0,3, que multiplicando vai dar 0,135. Lembra que para isso aqui virar uma porcentagem, eu multiplico por 100 e transformo em porcentagem. E multiplicar por 100 é deslocar aqui essa vírgula duas casas para a direita. Então 13,5% dos pacientes foram curados com o tratamento inovador número 2. Agora a gente vai somar os dois percentuais, vai fazer o seguinte, ó. Somando os percentuais de cura com os tratamentos inovadores, a gente vai ter o seguinte: o inovador número 1 teve um percentual de cura de 10,5%, mais o inovador número 2, que teve um percentual de cura de 13,5%. Juntando 10,5 mais 3,5, a gente vai ter um total de cura com tratamentos inovadores igual a 24% dos pacientes. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na terceira questão, nós temos o seguinte: o Brasil é um país com vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cobram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de. Então, o que é dito aqui? Que em termos de hectares, o Brasil ele possui um total de 853 milhões de hectares. Desses 853 milhões, é dito que 80 milhões eles são destinados à agricultura. Está aqui, ó. O que se quer saber nessa questão é quanto esses 80 milhões correspondem em termos de porcentagem do total de hectares do Brasil, que é 853 milhões. Nós vimos nas aulas passadas que para descobrir quanto um número, no caso aqui 80 milhões, representa do outro em termos de porcentagem, basta que a gente pegue esse número e divida pelo outro. Então, para descobrir aqui o percentual destinado à agricultura, a gente só precisa pegar 80 milhões e dividir por 853 milhões. Só que 80 milhões eu teria aqui, ó, 6 zeros e aqui no 853 milhões mais 6 zeros, que eu não vou colocar, porque quando a gente armar a divisão, a gente pode simplificar esses zeros. E aí eu posso usar só aqui, ó, 80 dividido por 853. Quando eu dividir 80 por 853, nós vamos obter aproximadamente 0,0937, que arredondando, se eu olhar aqui para essa última casa, ela é maior do que 5, ela é 7. E quando essa última casa é maior do que 5, eu acrescento uma unidade na casa anterior. Então esse 3 aqui vai virar 4.
Então, esse percentual ou esse número decimal vai ser de aproximadamente 0,094 arredondando. Para ele virar uma porcentagem propriamente dita, eu só preciso multiplicar por 100. E multiplicar por 100 é pegar essa vírgula e deslocar duas casas aqui para a direita. A vírgula vai ficar aqui entre o 9 e o 4, ou seja, a minha porcentagem destinada à agricultura é de 9,4% aproximadamente. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa D. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na questão número 4, diz o seguinte: em uma pesquisa sobre a prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o faziam. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito. E a frequência semanal com que faziam é apresentada no gráfico. Qual a porcentagem do total de entrevistados representam aqueles que afirmam andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Então vamos lá. Do total de pessoas que foram entrevistados, é dito aqui que 75% andam de bicicleta. O que a gente quer saber é quanto desses 75% andam de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana. Quando eu falo pelo menos 3, a pessoa pode andar no mínimo 3 ou mais de 3, ok? Então vamos olhar o gráfico. Os que andam aqui 3 vezes correspondem a 26%. Os que andam 4 vezes, 12%. Os que andam 5 vezes na semana, 10%. Os que andam 6 vezes, 7%. E os que andam todos os dias, 15%. Então, os que andam pelo menos 3 vezes de bicicleta durante a semana corresponde à soma desses percentuais que eu tenho aqui. Ó. Então, a gente vai somar tudo. 26%, mais 12%, mais 10%, mais 7%, mais 15%. E somando, eu vou ter que 70% das pessoas andam pelo menos 3 vezes por semana de bicicleta. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular quanto esses 70% correspondem do total de pessoas que andam de bicicleta. Ou seja, a gente vai calcular 70% de 75%. 70% na forma de número decimal é 0,7, o DI equivale a multiplicar e 75% é 0,75. Quando eu multiplicar 0,7 por 0,75, eu vou obter esse percentual, que é 0,525, só que na forma de número decimal. Para ele virar um percentual, eu preciso vir aqui multiplicar por 100, que equivale a pegar essa vírgula e deslocar duas casas aqui para a direita. Ó. Então, o meu percentual de pessoas que andam pelo menos 3 vezes de bicicleta por semana é 52,5% e a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na nossa última questão da aula de hoje, a quinta, nós temos que uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene pessoal. Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cuidar de sua beleza. Qual o valor percentual que faz essa representação? Então vamos lá. É dito o seguinte, que de um total de 10 homens, 8 cuidam da sua beleza e não apenas da higiene pessoal. O que se quer saber aqui é quanto esses 8 homens representam em termos percentuais do total de 10. E nós vimos, numa questão anterior e nas aulas passadas, que quando eu quero saber quanto número representa do outro em termos de porcentagem, basta que a gente pegue esse número e divida pelo outro. Então, para descobrir aqui o percentual de homens que cuidam da beleza, basta que eu pegue 8 e divida por 10. E se eu dividir 8 por 10, eu vou encontrar 0,8, que em termos de porcentagem nós sabemos que equivale a 80%. Então, o percentual que faz essa representação dos homens que dizem cuidar da beleza além da higiene pessoal é 80%, e a resposta da nossa questão é aqui a alternativa A. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série Math Basic sobre porcentagem. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário,
compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.